Mais uma vez, irmãos, graça e paz de Jesus. Amém? Você tem uma Bíblia ou um celular? Os dois. Vamos abrir a palavra do Senhor lá na carta aos Hebreus, capítulo 10. Carta aos Hebreus, capítulo 10, vamos ler o último versículo. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. Mais uma vez, nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. Repita assim comigo: nós somos da fé. Mais uma vez, nós somos da fé. Mais uma vez, nós somos da fé. Aleluias! Nós somos da fé. O tema que o Senhor, assim, colocou em meu coração para esta noite, irmãos, é o seguinte: a fé não retrocede. Repita comigo: a fé não retrocede. E nós somos da fé. Aleluias. Irmãos, que o nosso Deus, pelo Espírito Santo, nos revele hoje a sua palavra. Pois somente Ele pode nos revelar a palavra e toda a realidade que há em Cristo Jesus. Por isso que nós iniciamos esta celebração pedindo ao Espírito Santo que Ele controle todo o nosso ser. Porque é Ele quem revela a palavra de Deus para nós. E que a mensagem de hoje penetre mesmo em cada um de nós, irmãos, como uma espada. Como diz lá no livro de Hebreus mesmo. Uma espada de 2 gumes. Que ela venha penetrar até o ponto de dividir a nossa alma e o nosso espírito. E a nossa carne. E que ela consiga discernir nossos pensamentos e as intenções dos nossos corações. Amém? Glória a Deus. 2021, para 2021, o Senhor nos deu esse tema, o chamado de Deus para a minha vida. E cada um de nós precisa ter essa convicção de que nós fomos chamados por Deus. Deus tem um chamado para cada um de nós. Aleluias. Amados, como eu disse, o tema de hoje é a fé não retrocede. Jesus, quando ele estava aqui na terra, quando ele ministrava, ele fazia uso de várias parábolas. Ele usava as coisas da natureza, o cotidiano da pessoa, do povo, para ensinar coisas espirituais. O apóstolo Paulo, irmãos, também, ele fazia uso de coisas terrenas e do cotidiano do povo para ensinar para o povo, para a igreja, coisas espirituais. Por exemplo, quando o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Efésios, ele estava preso. A carta aos Efésios, ela faz parte de um grupo de cartas, de epístolas, chamada de as cartas das prisões que ele teve. Então, a carta aos Efésios, ela é chamada de epístola da prisão. E nela, os irmãos conhecem a carta,
Nela o apóstolo Paulo, ele detalha a armadura de Deus. Ali nós encontramos a armadura de Deus. Então, irmãos, é bem provável que quando ele estava ali preso, havia um soldado romano vigiando ele. E ele olhando para aquele soldado, ele vendo aquela figura, ele já ilustrou algo espiritual com aquela figura que ele estava vendo. Então, a armadura de Deus, eu penso que foi uma figura, uma ilustração que ele usou de um soldado romano. E nós sabemos, irmãos, que essa armadura de Deus, ela representa o nosso revestimento espiritual, para nós podermos ficar firme contra as ciladas do diabo. Então, como nós podemos ficar firmes contra as ciladas do diabo? Nos revestindo da armadura de Deus. Então, quando a gente olha para um soldado romano, vê toda aquela armadura, todo aquele aparato, então a gente começa a perceber quais são as peças de ataque, as peças de defesa. E é assim também, irmãos, com a armadura de Deus na área espiritual. Nós temos que nos revestir da armadura de Deus para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. E todo aquele que professa, irmãos, o nome do Senhor, Jesus, deve compreender uma coisa, irmãos, e bem depressa. Logo que se converte, todo aquele que se converte tinha que aprender depressa, irmãos, que a vida cristã é uma guerra. Sabe? É uma guerra com batalhas que são travadas diariamente no âmbito espiritual. Como diz lá na carta aos Efésios, não contra o sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então a nossa luta, irmãos, não é contra pessoas, não é contra carne e sangue. A nossa luta é com os principados e potestades que estão nas regiões celestiais, forças espirituais do mal. É contra esse pessoal que nós lutamos. Mas para que a gente esteja apto para lutar com eles, precisamos de equipamento. E qual o equipamento que o Senhor nos dá? A armadura dele, que está lá em Efésios. E o autor de Hebreus, nós lemos aqui Hebreus 10, o autor da carta aos Hebreus, ele também usou coisas terrenas e o cotidiano do povo para ensinar coisas espirituais, para a igreja. Por exemplo, vamos ler Hebreus 12, os primeiros versículos. Portanto, Hebreus 12. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira, a corrida que nos está proposta. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Irmãos, aqui nós temos uma ilustração de uma corrida olímpica. O autor de Hebreus, ele está comparando a nossa vida cristã com uma corrida olímpica. Então, o local da corrida, irmãos, é o mundo. Os corredores desta corrida somos nós, cristãos. E os que estão nas arquibancadas, torcendo por nós, para que a gente vença essa corrida,
não são meros espectadores, mas heróis da fé. Heróis da fé. E o nosso prêmio, irmãos, é Cristo. Então, quando ele diz aqui, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, essas testemunhas são todos aqueles que ele citou no capítulo 11, que nós vamos ler daqui a pouco. Então, lá no capítulo 11, nós vamos encontrar o testemunho de alguns homens de fé. Então, imagine, nós estamos... hoje não é mais estádio que se fala, é arena, né? É mais chique. Então, imagine que nós estamos numa arena, participando de uma corrida. E na arquibancada está cheio de gente. E claro, nós queremos correr essa corrida não para perder, e sim para ganhar. Então, essa corrida é a nossa vida cristã, nossa vida com Cristo. E o nosso prêmio é o próprio Cristo. Então, quem está assim, na arquibancada torcendo por nós? Esses heróis da fé. Segundo essa ilustração que o autor de Hebreus nos dá. Lá nos Jogos Olímpicos gregos, irmãos, o alvo de todo corredor é ganhar a corrida. E também ganhar o prêmio. Prestígio, fama. Então, o que eles ganhavam? Uma coroa de folha na cabeça. Acho que era louro, né? E uma quantia boa em dinheiro. Mas o nosso alvo, irmãos, é Cristo. É por Ele que nós corremos. É por Ele que nós vivemos. Então, o nosso alvo, irmãos, é Jesus. O nosso foco está nele. Nós não podemos desviar o nosso olhar dele, de forma nenhuma, como está escrito aqui, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, que é Jesus. Então, olhar firmemente, irmãos, é fixar, é focar, é não tirar os olhos do Senhor. É olhar firmemente para Ele, que Ele é o autor e consumador da fé. Então, a nossa vida cristã, irmãos, a nossa vida cristã aqui no mundo, ela começou em Cristo, ela está sendo aperfeiçoada em Cristo e ela terminará em Cristo. Então, a nossa corrida, irmãos, essa corrida que ele ilustra aqui, a nossa corrida, que é a nossa vida cristã, ela começou em Jesus. Ela está sendo aperfeiçoada em Jesus e ela vai terminar em Jesus. Amém, irmãos? Claro, a nossa corrida nesse mundo. Porque quando nós morrermos, nós vamos para a glória. E nós não vamos precisar correr mais. Nós já vamos estar lá no céu, né? Com o Pai, Jesus, Espírito Santo, os anjos, todos aqueles que se salvaram, todos os nossos irmãos. Lá em Colossenses 2, 6, 7 diz assim, ó, ora, como recebeste Cristo Jesus, já recebemos Jesus, amém, irmãos? Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Então, irmãos, nós não recebemos Jesus apenas por receber. Nós recebemos Jesus, irmãos, como Senhor, para que a gente ande nele. E o versículo continua, nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos. Então o apóstolo Paulo instruiu a igreja aos Colossenses e hoje o Espírito Santo está nos instruindo. Se recebemos Cristo como recebemos, então temos que andar nele. Mas não de qualquer maneira, irmãos, está aqui nele radicados, quer dizer, alicerçados, enraizados nele. Aleluias. Você já tentou arrancar uma arvorezinha, até um pouquinho maiorzinha? Não é difícil? Por quê? Porque ela está enraizada ali. Ela está enraizada, é difícil. Então é assim, irmãos, enraizada está preso ali de uma maneira que ninguém tire. E é dessa maneira que nós temos que andar nele e estar nele.
radicados e edificados e confirmados na fé. Então, os que são da fé, irmãos, não retrocedem. Repita comigo, nós somos da fé. Os que são da fé não retrocedem. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos da fé. Então, se somos da fé, irmãos, nós não retrocedemos. Isso, isso. Mas talvez sua fé esteja fraca. De repente, a sua fé esteja fraca. Mas glória a Deus. Porque embora ela esteja fraca, você ainda tem fé. Tem fé aí no teu coração. Irmãos, a palavra de Deus diz que a fé vem pela pregação. E a pregação pela palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir. E ouvir as boas novas de Deus. Então hoje, irmãos, a nossa fé vai aumentar. Já está aumentando. Porque nós estamos ouvindo a pregação da palavra de Deus. E a fé vem justamente da palavra, da pregação da palavra de Deus. Conforme vamos ouvindo a pregação, a nossa fé vai aumentando no Senhor. Aleluias. Então, vamos abrir bem os nossos ouvidos para ouvir a voz do Senhor. Continuar ouvindo a voz do nosso Senhor. Porque com certeza hoje, irmãos, nós vamos sair daqui diferentes. Com a nossa fé mais aumentada. Porque a fé cresce. A fé cresce. Então, não sei se você está com a sua fé fraca, se você está forte. Mas se ela estiver fraca, glória a Deus, porque ainda tem fé aí nesse coração. Glória a Deus. Mas, de repente, o que tem enfraquecido a sua fé? O que tem enfraquecido, de repente, a fé de muita gente? Será que são problemas familiares? De repente, situações lá no trabalho, situações no ministério, ou de repente uma situação que você não vê saída. Que mais? Decepção com pessoas, inclusive com irmãos em Cristo. Planos frustrados, de repente você fez planos e não deu certo. Um sonho não realizado até agora. O coronavírus, será que é o coronavírus que tem enfraquecido a sua fé? Ou a pandemia? O isolamento social tem enfraquecido a sua fé. A situação do mundo, de repente, pode estar enfraquecendo a fé de muita gente. O medo. Será que o medo tem enfraquecido a fé? Uma doença. Ou de repente um pecado costumaz que praticamos assim, é costume praticá-lo. Ou de repente um possível desemprego. De repente muitas necessidades e pouco dinheiro. Dívidas. De repente, será que essas coisas têm enfraquecido a sua fé? Ou a fé de muitos irmãos? Então, amados, se há em nosso meio irmãos que estão fracos na fé e até que estão sendo tentados até a abandonar a fé e desistir de tudo, glória a Deus, porque você está aqui hoje. Porque Deus convocou algumas pessoas hoje para dar o seu testemunho para nós, né? Acerca da fé que tiveram no Senhor.
Na verdade, como eu já disse, é uma nuvem de testemunhas. É uma multidão de irmãos, de pessoas de fé. Todos eles, irmãos, pela fé, venceram a corrida. Todos eles venceram a corrida. E hoje, eles querem nos encorajar, né? Para que conservemos firme a nossa confissão. Que a gente conserve firme, irmãos, a nossa fé. Todos eles obtiveram bom testemunho pela fé que tiveram no Senhor. Todos eles, né? Eles já morreram. Mas o Espírito Santo nos dirá o que eles vivenciaram pela fé que tiveram em Deus. Então, irmãos, vamos ouvir, através do Espírito Santo, o testemunho desses homens, dessas pessoas. Eu gostaria que você não abrisse a Bíblia. Imagine que eles estão aqui na frente dando testemunho, né? Então, o primeiro é o Abel, né? Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve o testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Irmãos, antes de Deus receber a oferta, Ele recebe a pessoa. Sabe? Por isso que Ele aceitou Abel, a oferta de Abel, porque primeiro Ele aceitou o testemunho de Abel. De Caim, não. Por que Ele não aceitou a oferta de Caim? Porque o testemunho de Caim não era bom. Então Deus, antes de receber a nossa oferta, Ele recebe o nosso testemunho de vida. O segundo é Enoque. Pela fé, Enoque foi trasladado. O cara não morreu, irmãos. Ele foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara. Pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Já pensou? Você não experimentar a morte? De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. O próximo é Noé. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Você já imaginou? Imagine Noé num lugar onde não tem água, construindo uma arca, um transatlântico. É fé, irmãos. Os patriarcas agora. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança. E partiu, irmão, sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, porque ela era estéril. Não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também de um, aliás, já amortecido,
saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Aleluia. Esses testemunhos são poderosos, hein, irmãos? Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas. Irmãos, para aquele que vive pela fé, promessa e realidade é a mesma coisa. Você entendeu o que o Senhor falou? Deus te prometeu alguma coisa já? Deus promete. Deus faz promessa nas suas palavras? Na sua palavra? Faz muitas promessas. Todas elas, irmãos, são já realidade na nossa vida. Aleluias. Então todos esses morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe. Irmãos, promessa de Deus não é uma coisa que não existe. A promessa de Deus já existe. E esses homens, elas viam essas promessas de longe. E até saudava elas. E saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas. Pensa só, irmãos, que situação. Deus pede o teu filho, o teu único filho, em sacrifício. Porque Deus tinha dito para ele o seguinte: em Isaque será chamado a tua descendência. Então os irmãos percebem que a fé, ela é algo tremendo. E hoje o Senhor quer ensinar um pouquinho mais para nós sobre a fé. Porque nós precisamos de fé para cumprir o chamado de Deus, irmãos. E tudo na nossa vida. Como nós lemos aqui, sem fé é impossível agradar a Deus. O apóstolo Paulo também escreveu em uma de suas cartas: tudo que não é por fé é pecado. Então a fé, irmãos, é algo tremendo. Pela fé, igualmente, Isaque abençoou a Jacó e Esaú, acerca de coisas que ainda estavam para vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José, e apoiado sobre a extremidade de seu bordão, adorou. Pela fé, José, próximo ao seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Agora, vem o testemunho de Moisés. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Então, pela fé, os pais de Moisés ocultaram ele. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito,
porque contemplava o galardão. Pela fé abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Irmãos, invisível na Bíblia não é algo que não existe. Invisível na Bíblia é algo que existe, mas a gente não vê. Mas pela fé vê. A fé vê o invisível, irmãos. É o que está escrito aqui, como quem vê aquele que é invisível. Quem pode ver aquele que é invisível, senão pela fé? Pela fé ele abandonou, já li. Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé atravessaram o Mar Vermelho. Nós já vimos em filmes, né, em séries. Pela fé atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca. Tentando os egípcios, foram tragados de todo. Então, quando Deus abriu o Mar Vermelho, irmãos, imagine só, devia estar uma lama só, né? Tanto tempo agora, mas Deus secou também o chão. Eles passaram a seco, né? Agora vem os israelitas em Canaã, né? Já lá, a partir da terra prometida. Então, pela fé, ruíram as muralhas de Jericó. Depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. E que mais direi? Diz o Espírito Santo. Que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão. O testemunho de Gideão também é maravilhoso. De Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, olha o que eles fizeram, irmãos, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, referindo-se àqueles 3 da fornalha, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Então, poderíamos dizer que eles arrasaram, né, irmãos? Pela fé que eles tiveram no Senhor. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Mas tem um pessoal aqui, irmãos, que foi arrasado pela fé. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites. Sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio. Imagine isso, irmãos. Uma pessoa sendo cerrada no meio. Parece filme de terror, né, irmãos? Mas é a palavra de Deus. Foram cerrados pelo meio, mortos a fio de espadas, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados
afligidos, maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno. Errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes, diz o Espírito Santo, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Mas e daí, irmãos? Eles já, pela fé, eles já tinham recebido a promessa. Porque aquele que tem fé, irmãos, promessa já é uma realidade na sua vida. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, agora nós sabemos, depois de ouvir todos esses testemunhos, que a fé nem sempre nos livra do sofrimento e nem da perseguição. Porque existe uma teologia por aí, que diz assim, se você está sofrendo é porque você não tem fé. E se nós olharmos para a vida do apóstolo Paulo, ele não tinha fé. Porque ele sofreu muito. Então ele não tinha fé. Então, amados, a fé nem sempre nos livra do sofrimento e da perseguição. A fé nem livra a gente de ser morto. No entanto, a fé sempre honra a Deus. A fé sempre honra a Deus. E Deus sempre honra quem tem fé. Sempre, irmãos. Então, aqueles que escaparam do sofrimento e da morte, eles não tinham mais fé daqueles que sofreram e que foram mortos. Ambos tinham fé, irmãos. E morreram pela fé. E viveram pela fé. Aleluias. Agora, irmãos, enquanto eu lia e preparava essa mensagem, algo me chocou. E eu quero compartilhar com vocês. E é algo que nós deveríamos meditar, irmãos, aos pés do Senhor. Cada um de nós. Eu não sei se os irmãos perceberam, mas todos os testemunhos que nós ouvimos aqui, desses homens da fé, nenhum deles teve a ver com os interesses deles. Nenhum deles, irmãos. Todos os testemunhos aqui descritos, todos eles teve a ver com o propósito de Deus, com os interesses de Deus. Então, a nossa fé, irmãos, em princípio, é para os interesses de Deus e não para os nossos interesses. Porque, irmãos, o Senhor nos salvou e nós somos filhos de Deus para cuidarmos dos interesses do nosso Pai. Enquanto estamos cuidando dos interesses do nosso Pai Celestial, Ele vai nos prover todas as coisas. Então, sinceramente, irmãos, eu gostaria de ouvir testemunhos de pessoas, né, que tiveram experiências. Eu creio que você também gostaria de ouvir. Pessoas que vivenciaram coisas extraordinárias, não
pelos seus interesses, mas pelos interesses do reino de Deus. E uma coisa também, irmãos, que me veio e queria deixar no teu coração também, se no regime da lei, porque eles estavam todos na lei, se no regime da lei eles vivenciaram tudo isso pela fé, o que então nós, irmãos, podemos vivenciar pela fé, nós que vivemos na graça e somos cheios do Espírito Santo? Você já parou para pensar? Irmãos, nós não estamos aqui para agradar a nós mesmos. Nós estamos aqui para cooperar no projeto de Deus. Como ele falou domingo passado. É maravilhoso, irmãos, o Senhor ter nos escolhido, nós, pobres e miseráveis pecadores. É maravilhoso o Senhor ter nos escolhido, irmãos, para cooperar com o maior projeto do universo, que é a edificação da sua igreja. E nós precisamos ter essa fé. Essa fé. O que é fé? Em Hebreus 11, no versículo 1, diz que fé é a certeza de coisas que se esperam. A convicção de fatos que se não veem. Então, fé é a certeza. Fé é a convicção. Certa vez Jesus disse para os seus discípulos: tende fé em Deus. Então a nossa fé, irmãos, está em Deus. Unicamente nele. Tem gente, irmãos, que tem fé na sua própria fé. Está perdido. Porque acha que a sua fé, de repente, é maior que a do irmão. Então ela confia bastante na sua fé. Jesus não disse, tem de fé na sua fé. Tem de fé em Deus. Então toda a nossa fé, irmãos, toda a nossa confiança está em Deus. Aleluia. Nossa fé é em Deus e na sua palavra. Aleluia. Como eu já disse, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Você quer ver Deus feliz? Você quer agradar a Deus? Acredite nele. Em tudo o que ele disser. Irmãos, fé não é pensamento positivo. Tem muito crente aí, irmãos, repetindo frases. Isso aí, irmãos, é pensamento positivo. Fé não é pensamento positivo. Fé não é crendice. Irmãos, a fé, ela não lida com a dúvida. Mas ela se apoia nesta certeza. Uma certeza inabalável. A fé não tem nada a ver, irmãos, com os 5 sentidos. Então eu coloquei, a fé não vê. O olfato, o que é, bem? Nariz. A fé não cheira. A fé não sente gosto. A fé não ouve. A fé não toca. Não tem nada a ver com os 5 sentidos. Certa vez um apóstolo de Jesus disse, né, que só acreditaria nele depois de ressuscitado se o visse. Eu só acredito vendo. Se eu tocar lá nos orifícios do seu pé, da sua mão, onde entraram os cravos. E do seu lado, onde entrou a lança. Aí ele se encontrou com Jesus, né? Jesus apareceu para ele. O que Jesus falou para Tomé? Seja crente.
Mas bem-aventurado aquele que não viu e creu. A fé não vê, irmãos. A fé não cheira, ela não sente gosto, ela não ouve, ela não toca. A fé é do coração, ela é do Espírito. Então, irmãos, fé não é a certeza do que não existe, nem daquilo que é desconhecido. Nós não acreditamos em algo, irmãos, que não existe. Para a fé, o que Deus falou já existe. A gente não vê. E fé também, irmãos, não é a certeza, né, de algo que a gente desconhece, né? Mas a certeza de coisas e fatos que são reais, porém invisíveis. Você acredita que existe vento? Você vê vento? Mas o vento a gente sente, né? Ele tocando na gente. Mas você vê, ele é invisível. O nosso Deus, irmãos, a Bíblia diz que ele é invisível, mas ele é real. E tudo que ele nos promete, irmãos, já é realidade na nossa vida. E pela fé a gente pode contemplar tudo isso. Pela fé. Então, fé, irmãos, é a nossa resposta a Deus e a sua palavra. Não é verdade? Como que a gente pode ter certeza, irmãos, daquilo que a gente espera, mas que a gente não consegue perceber com os nossos 5 sentidos? Como que a gente pode ter convicção de um fato? Porque se você for no dicionário, a palavra fato, sabe o que quer dizer? Algo que aconteceu. Fato, irmãos, é algo que já aconteceu. E olha a definição que a Bíblia dá de fé. Fé é a certeza de coisas que se esperam. E a convicção de fatos. Fatos, então, já aconteceu. No mundo espiritual. Deus já determinou, irmãos. E a gente acredita. Embora não veja, né? Então, todas essas coisas, irmãos, só é possível de uma maneira. Pela fé. Pela fé. Porque aqueles que têm fé, olha que tremendo, irmãos. Aqueles que têm fé, Deus jamais falha. Como não poderia dizer, né? Deus não falha. Você tem fé? Então, se você tem fé, Deus nunca vai falhar na tua vida. Nunca. Então, amados, apesar da gente passar por situações, né, adversas, o Senhor sempre nos encoraja, sempre, a permanecermos firmes na fé. É o que Ele está fazendo hoje. Dizendo para nós que a fé não retrocede. Nós, cristãos, não somos daqueles que retrocedem. Aliás, a gente nem olha para trás, irmãos. A gente tem que olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Vocês se lembram, né, da mulher de Ló? Olhou para trás, virou uma estátua de sal. Então nós não somos daqueles que retrocedem e nem daqueles que olham para trás. Para a vida que nós levávamos antes de conhecer o Senhor. Nós não temos saudades do mundo. Como aquele povo que Moisés libertou do Egito, teve saudades do Egito. Porque estavam passando por um tratamento de Deus, lá no deserto. Irmãos, tem algo que trata a pessoa, é um deserto. Só que tem gente, irmãos, que quer morar no deserto. O deserto, irmãos, é para ser tratado, não é para morar. Então, se Deus está te levando para um deserto, se Deus está te levando para uma situação, e essa situação ela é bastante complicada, difícil,
Entenda isso como um deserto na sua vida. E Deus vai tratar o teu coração. Para que você passe por esse deserto e entre na promessa dele. Como aconteceu com Josué e Caleb. Só os dois obtiveram a promessa. Toda aquela geração que saiu do Egito, nenhum deles entrou na terra prometida. Passaram pelo deserto, mas não se submeteram ao tratamento de Deus. Antes murmuravam contra o Senhor, de todas as formas. A Bíblia diz que eles iravam o Senhor. Eles provocavam Deus a ira. E então o Senhor sempre, Ele nos encoraja, né, irmãos, como eu disse, a permanecermos firmes na fé. Ele quer sempre nos levar além, irmãos, de onde nós estamos. Por isso que eu disse, né, se a sua fé está fraca, você parou. Então não retroceda. Não volte para trás. Se você está parado aí e tem um pouquinho de fé, está fraca, fica parado. Não retroceda não, porque nós não somos daqueles que retrocedem. Então o Senhor sempre quer nos levar num nível acima, no patamar acima, em todas as áreas, irmãos, da nossa vida espiritual. Na comunhão, na aliança, na unidade, no serviço. Embora Jesus tenha dito aos seus discípulos que eles eram homens de pequena fé, você conhece algumas passagens, né? Tem algumas passagens nos evangelhos que os discípulos passaram por uma situação adversa. E Jesus estava com eles. E de repente eles temeram. E Jesus chamou eles de homens de pequena fé. Irmãos, Jesus já falou que você é uma pessoa de pequena fé? Você já ouviu algum dia Jesus falar para você, de alguma forma, na pregação, ou você lendo a Bíblia, que você é uma pessoa de pequena fé? Porque esses homens ouviram. Imagine o mestre, vocês são homens de pequena fé. Vocês são mulheres de pequena fé. Mas, irmãos, aconteceu algo tremendo com esses homens. Eles não retrocederam. Eles não pararam, irmãos. Eles continuaram seguindo Jesus. E sabe no que eles se tornaram? Homens de grande fé. Homens de grande fé, irmãos. Então, se a sua fé está fraca, de repente, por algum motivo, talvez até esses que eu citei, ou talvez por outros motivos, se a tua fé está fraca, não retroceda. Continue caminhando com o Senhor. Continue sendo fiel no ministério. Continue caminhando com seus irmãos. Não abra mão daquilo que Deus te deu. Em hipótese nenhuma. Irmãos, uma vez eu fiz isso na minha vida. Deus me deu algo e eu entreguei. Foi a pior coisa que eu fiz na vida. Mas eu aprendi a lição. Estou dizendo para você que de repente está com a sua fé muito fraca,
até de repente querendo desistir, não faça isso. Não vale a pena. A sua vida vai piorar. Fica firme naquilo que Deus te deu. Sua fé está fraca? Se apegue mais a Deus. Ouça mais a palavra de Deus. Os cultos agora estão sendo gravados. Tem esboço lá no nosso site. Sabe, sua fé está fraca? Vai ouvir de novo as pregações. Leia os esboços, leia a Bíblia. Ore, jejue como o Senhor usou Alexandre. Tenha uma vida de consagração ao Senhor. E você vai ver que a sua fé vai aumentar. E você vai se tornar uma pessoa, um homem, uma mulher de grande fé. Aleluias. Fé, irmão, suficiente para morrer por Cristo. Porque todos os apóstolos, exceto João, que morreu de velhice, mas morreu lá na ilha de Pátimos, preso. E a prisão naquela época não era suave não, irmãos, era bem difícil a situação. Mas todos os apóstolos, a maioria deles, eles foram mortos pela fé. Nenhum deles nunca trabalhou para os seus próprios interesses. Todos eles trabalharam pelos interesses do reino de Deus. E Deus cuidou deles e da família deles. Nada, absolutamente nada, faltou para eles. E não vai faltar para nós, irmãos, que vivemos, que somos da fé. Então, o nosso Deus, tudo que Ele fez aqui na palavra de Deus que a gente lê, é verdade. Você pode colocar toda a tua fé na palavra de Deus. Nosso Deus é poderoso, irmãos. Ele é o Todo-Poderoso. Ele sabe de todas as coisas, Ele tem todo o poder, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele é o Criador de todo o universo. Irmãos, imagine o tamanho desse Deus. Sabe aquela estrelinha que você vê pequenininha brilhando? Quantos quilômetros você acha que tem daqui da Terra até lá? Quem arrisca? Quantas galáxias existem no universo? Os cientistas dizem que são bilhões de galáxias. E quem fez isso, irmãos? Foi Jesus. A palavra de Deus. Deus falou e tudo se fez. Agora você imagine o tamanho desse Deus, irmãos. E sabe onde Ele está? Em cada um de nós. O próprio Criador de todo esse universo, irmãos. Ele habita em mim e você, na pessoa do Espírito Santo. Então, temer o quê, irmãos? Temer o quê? É claro que nós vamos ser prudentes. O próprio Jesus disse para nós sermos prudentes. Mas nós jamais podemos enfraquecer a fé. E pior, perder a nossa fé. Abandonar a nossa fé. O Espírito Santo diz, está escrito na palavra, que no final dos tempos, muitos abandonarão a fé. Apostatarão da fé. Deixarão de acreditar em Jesus. Mas não é o nosso caso. Nós vamos até o fim. Então, nesta noite, irmãos, eu quero deixar essa mensagem no teu coração. Que o Espírito Santo imprimiu aqui no meu espírito. Sobre fé. Somente as pessoas que vivem pela fé estarão no céu. Somente as pessoas que vivem pela fé estarão um dia lá
no céu. Então nós somos da fé. Então nós estaremos lá um dia. E se somos da fé, irmãos, vamos crer no Senhor e na sua palavra até as últimas consequências. No livro de Hebreus também está escrito mais ou menos assim. Até agora, o autor diz assim, até agora vocês não foram provados até o sangue. O que ele está querendo dizer? Até agora nenhum de vocês foi ameaçado de morte por causa de Jesus. Você já pensou se alguém algum dia chegasse para a gente e dissesse para a gente negar Jesus? Se a gente não negar, a gente vai morrer? De repente eletrocutado, crucificado, sei lá. Então, irmãos, a fé que agrada a Deus tem que ser essa. Não, tudo bem, então você pode me matar. Porque eu não negarei o meu Senhor. Então, a fé que Deus espera da gente é essa. E nós, como eu disse, o Senhor, né? Nós estamos na graça. E somos cheios do Espírito Santo. Certa vez, 3 moços, né? Passaram por essa prova. Azarias, Misael e Ananias. Esse era o nome deles em hebraico. O rei que colocou Sadraque, Mesaque e Abednego. Você vê o que o mundo faz, né, irmãos? O mundo, ele quer mudar a nossa identidade. A identidade, irmãos, que nós temos em Cristo. Primeira coisa que chegou lá, já mudou o nome dos homens. Mas lá no íntimo, não. Lá no íntimo, eles eram Ananias, Misael e Azarias. E eles passaram por essa prova. Quem não se dobrasse diante da estátua do rei Nabucodonosor, morreria na fornalha. E eles não se dobraram. E ainda falaram para o rei, ó rei, fica sabendo o seguinte, se Deus quiser livrar a gente dessa fornalha, Ele vai livrar. Se Ele não quiser, a gente vai morrer. Irmãos, simples assim. Simples, simples, simples assim. Mas isso é simples para nós, irmãos? Deveria ser. Deveria ser. Por isso que o Senhor está nos ensinando. Porque o dia do fim, irmãos, está chegando. O dia da volta do Senhor está chegando. Ele está preparando a sua igreja. Ele está preparando a sua noiva. Sabe, tem muita gente desesperada aí com tantas coisas que estão acontecendo no mundo, irmãos. Agora imagine se vir uma perseguição. Mesmo, contra a igreja, contra a nossa vida, contra a nossa família, porque nós somos cristãos. Então o Senhor está nos preparando. Toda palavra que nós ouvimos do Senhor, ela tem um objetivo, irmãos, fazer com que a nossa fé cresça nele. E que a gente deposite toda a nossa fé no Senhor. Então, você que está fraco na fé, olha o conselho desses homens aqui. Da fraqueza, tiraram força. Irmãos, aquele que tem fé, aquele que vive pela fé, ele pode até estar fraco, mas da fraqueza, pela fé em Deus, ele tira a força. E se levanta, irmãos. E avança. E não para, não. De repente o inimigo vem e judia e maltrata, e ele cai, semi-morto, sei lá, sem se mexer, daqui a pouco ele começa a se mexer. E pela fé ali, naquela fraqueza, ele encontra a força em Deus. E se levanta.
Irmãos, a fé faz isso. A fé faz isso. Lá em 2 Coríntios 12, 10, para encerrar, olha o que o apóstolo Paulo escreveu. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Irmãos, na vida do crente, na verdade, não tem esse negócio de fraqueza, de ser forte e fraco. Porque se eu estou forte, eu estou forte. Se eu estou fraco, aí que eu sou forte. Porque pela fé eu vou buscar força naquela fraqueza e Deus vai me levantar, irmãos. Aleluias. O Senhor está lá nos céus, irmãos, olhando por nós. Ele nos entregou um ministério, Ele nos entregou uma missão. Ele nos deu um sentido para a nossa vida. Esses dias eu estava vendo uma reportagem, apareceu uma frase assim. Os 2 dias mais importantes de uma pessoa é o dia que ela nasceu e o dia que ela descobriu por que nasceu. Aí eu falei, essa frase está errada. Porque para nós, né, cristãos, essa frase não serve. Para nós, os dias mais importantes na nossa vida é o dia que Jesus nos salvou e o dia que Ele nos falou por que nos salvou. Para que nos salvou? Para fazer o quê? Você já sabe para que Deus te chamou? Você sabe por que Deus te escolheu, te chamou? Se você não sabe, começa a buscar a Deus. Porque todos esses homens ouviram a voz de Deus. Todas essas testemunhas aqui ouviram a voz de Deus e o que Deus pretendia fazer com elas. Então, em oração, em jejum, em vida consagrada, o Espírito Santo vai falar no teu coração. Qual é o teu chamado? Uma coisa eu já vou deixar no teu coração. Deus não te chamou para você ficar sozinho. É para fazer parte da igreja aqui, irmãos. É para você fazer parte do corpo de Cristo. É para trabalhar no corpo de Cristo. Porque tem muita gente que se isola. Mas o Senhor nos chamou, irmãos, para vivermos aliançados. Você sabe o que é aliança, né? Ó? Aliança. Não é um simples, não é um relacionamento superficial, um relacionamento que acontece de vez em quando. Aliança é relacionamento íntimo. Relacionamento sincero no coração. E é assim que nós temos que viver uns com os outros. Porque nós somos a família de Deus, o corpo de Cristo, a igreja do Deus vivo na terra. Amém? Então repita assim comigo. Porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Aleluias. Fique em pé no seu lugar.